Olá, amigos e amigas, ouvintes da Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM. Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais e pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa de Justiça e Paz. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, estou como vice-presidente da Comissão Justiça e Paz e estarei com vocês nessa jornada de hoje, no nosso programa de Justiça e Paz, que vai ao ar pela Rádio Nova Aliança aos domingos, às 20 horas, e também pelo YouTube e as redes sociais da Comissão Justiça e Paz de Brasília, só que antecipadamente nos sábados pela manhã e com uma duração estendida. Eu estou hoje com o professor José Geraldo de Souza Júnior. Seja muito bem-vindo, José Geraldo, membro da nossa comissão. E nós vamos falar hoje de um tema extremamente importante, uma vez que nós viemos acompanhando esse processo eleitoral e falando do papel dos cristãos nesse processo de participação ativa e cidadã. Na última segunda-feira, o nosso cardeal, nosso arcebispo, Dom Paulo César, emitiu nota parabenizando o processo eleitoral e a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva como novo presidente da República Federativa do Brasil. Nós percebemos esse movimento de Dom Paulo como sendo algo fundamental para este processo de condução democrática e a transição do atual governo de Jair Messias Bolsonaro para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o retorno, terceiro mandato do então eleito presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós vamos fazer alguns comentários sobre esse pós-eleição e vamos destacar também o papel do nosso querido arcebispo Dom Paulo César nessa condução da transição democrática no sentido de ter entrado em contato com o presidente Jair Messias Bolsonaro, buscando uma unificação e um diálogo em um momento tão importante, tão decisivo para o futuro do Brasil. Zé Geraldo, seja bem-vindo. Nós estamos aqui repercutindo essa atuação super importante do nosso arcebispo, no sentido de uma unificação e de um acolhimento a todos os brasileiros e brasileiras que na figura da igreja encontram um esteio seguro para que os processos da nossa eleição, do nosso Estado Democrático de Direito sejam respeitados e todos os processos de transição sejam cumpridos. Seja bem-vindo, o plano é seu agora. Conte para mim. Então, obrigado, Ana Paula. Cumprimentos aos ouvintes e a todos que nos seguem nas redes sociais, em nosso programa de Justiça e Paz, né? Acho notável o gesto de Dom Paulo. Política é isso, é gesto, né? Capacidade de oferecer caminhos, exemplos. Por isso que o Papa, o, Evangelizar com Alegria, né? Evangelii Gaudium, né? Diz que a política é a dimensão sublime da caridade, né? Mas nesse gesto de pacificação, de harmonização, né? Então, Dom Paulo, com a sua iniciativa, primeiro profético na linha pastoral, agiu, né? Como é nosso método de trabalho, né? Nós avaliamos a realidade, né? Nós temos um juízo crítico sobre o que nos desafia, mas nós precisamos ter uma atitude de discernimento, que é simultaneamente uma atitude de concretização daquilo que julgamos para orientar exatamente a nossa ação, né? Então, ele, mais que tudo, mostrou que o exercício pastoral não é apenas portar um cajado, conduzir, né, os que formam a sua comunidade
num caminho de fidelidade aos fundamentos, aos princípios do próprio Evangelho, né? Mas Dom Paulo não fez isso ocasionalmente, nem circunstancialmente, nem para aproveitar um vazio numa condição que já se colocava dramática, porque o silêncio do presidente incomodava a todos, né? Depois que o mundo inteiro reagiu, acolhendo o resultado, depois que as instituições reagiram no Brasil, legitimando o processo, havia um vazio que teve consequências, porque houve insurreições país afora, com danos sociais tremendos do ponto de vista dessa ação intempestiva nas rodovias brasileiras, né? Então, esse silêncio incomodava e abria espaço, né, para que tentações, né, vocações mais egoístas e se apresentassem. Então, ele tomou a iniciativa de procurar o presidente da República e, de certa maneira, né, estimulá-lo, orientá-lo, né, a que se manifestasse, agisse como um mandatário do país e um mandatário da República. Mas isso está também no seu carisma. Lembremos que, desde que se encardinou em Brasília, Dom Paulo se autoapresentou como vocação para o diálogo, né? Em todas as suas manifestações, inclusive aquelas que conosco ele já teve quando recebeu em alguns momentos a comissão, né? Ele sempre enfatizou essa sua disposição para que o diálogo, e o diálogo significa lidar com as diferenças, avaliar as contradições, eh, buscar transformar o conflito em movimento criativo, né? E chamou sempre a que orientássemos o nosso agir também pastoral pela construção saudável do diálogo, sobretudo o diálogo com os contrários, porque o diálogo entre os iguais é, não acrescenta, né? É um diálogo fácil, né? É um diálogo bem É, mais fácil. é. E, de outro lado, eu acho, né, Ana Paula, que Dom Paulo esteve à altura da confiança que o Papa tem nele. Não por acaso o designou agora para dois discatérios, né, em Roma, né? É, e o próprio Papa se manifestou diretamente ao povo brasileiro, pedindo a intercessão da Santa Padroeira para que no social nós resgatássemos a fraternidade, o amor, a superação pelo diálogo da violência, a recuperação do princípio da verdade nas nossas relações e não da mentira, né? Então, o Papa falou da exigência de tolerância, né? Então, veja que Dom Paulo está afinadíssimo com o magistério do Papa Francisco, e eu acho que isso esteve presente. Quando a verdade pode ser reconhecida pela prática que a gente realiza, o fato, o fato é que o presidente saiu do Alvorada e foi ao Planalto. E ali, né, só esteve a tempo de receber o coordenador da equipe de transição do governo eleito, o vice-presidente Alckmin, né? Também produzindo um gesto que é o essencial na política, né? Então, realmente, para nós é assim, é auspicioso, né? Sentir que toda a nossa ação de justiça e paz, né, tem correspondência no magistério que Dom Paulo propõe, né,
realiza, Com concretiza, certeza. e, Ana, e agora, né, e talvez devesse também ser estímulo para que entre nós esses fundamentos fossem internalizados, vivenciados, praticados, né? Eu acho que é uma condução pelo exemplo, né? Uma condução do bom pastor que pretende trazer todos os fiéis para um novo momento da igreja, de união, de reconstrução, porque a gente sabe que essas diferenças políticas afetaram muitas famílias, inclusive, né? E eu achei muito interessante, assim, e achei perspicaz da parte de Dom Paulo e muito alinhado com o que o Papa Francisco coloca nas suas convocações de participação, inclusive de renovação da igreja. O Papa Francisco coloca como um imperativo fazer política inspirada no Evangelho a partir do povo em movimento, como uma forma de sanear as nossas democracias que são frágeis e abrir espaço para reinventar novas instâncias representativas de origem popular. E com isso, ele também pede o seguinte, que nenhum cristão permaneça alheio à tarefa de contribuir para que a sociedade se torne mais justa, solidária, fraterna, como um compromisso de fé, a dedicação à política. E colocando claramente que a fé cristã, autenticamente vivida, oferece contribuições para debelar os costumeiros tons de guerra, que é o que a gente viu muito essa semana, os tons de guerra, e emoldurar o debate público. Então, passar desse processo de construção de muros, como vinha acontecendo, para a construção de pontes. Nós somos todos brasileiros, nós somos todos irmãos, nós precisamos fazer este processo de reunião e de aproximação entre aqueles que pensam diferente politicamente, mas que compartilham muito mais experiências em comum. Eu achei interessante também, Zé, que essa carta de segunda-feira, ela não foi assim simplesmente só Dom Paulo César, teve um peso também do arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orânio João Tempesta, e do arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, que assinam conjuntamente a carta ao Lula. E isso trouxe uma clara sinalização do papel da igreja no reconhecimento da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. E também tem um ponto que a carta cita, a encíclica do Papa Francisco, que fala do amor na vida privada e do amor na vida pública. Você falou da Fratelli Tutti, né? A ação do ser humano, tanto na vida íntima como também no seu aspecto social, exige reconhecer que o amor, cheio de pequenos gestos de cuidado mútuo, é também civil e político, manifestando-se em todas as ações que procuram construir um mundo melhor. Olha que fala poderosa. Aliás, né, a meu ver, né, duas invocações surgem dessa consideração que você acaba de fazer, né? A primeira, pensando a fraternidade como uma categoria, né, que foi construída pelo impulso da cristianização do mundo, né? Entender que os valores que se inscrevem nesse princípio, que depois, mais tarde, na modernidade, vai se inserir no trido civilizatório, a liberdade, a igualdade, né? Mas é a fraternidade o princípio que realiza os outros dois, porque sem a fraternidade, liberdade e igualdade são promessas vazias. E este é um construto que vem dos fundamentos que balizam, né, a promessa do reino, um mundo humanizado por valores, né, e que
se realiza no amor, na consideração do outro, na disposição de não deixar nenhuma ovelha se desgarrar, né? Mesmo que possa ser uma ovelha birrenta, uma ovelha buliçosa, teimosa, né? Dom Paulo foi atrás de uma ovelha com esses atributos, né? Mas também é algo que precisamos ver que esteve presente no discurso do presidente Lula, que até fiz um artigo que foi publicado no Instituto Humanitas, o Brasil como causa, tirando a expressão do próprio discurso dele, né? Quando ele se refere à consideração de que não podemos ter dois Brasis, que o Brasil é um só. E aí ele diz claramente que a partir de 1º de janeiro ele vai governar para 215 milhões de brasileiros e não para aqueles que votaram nele, porque não existem dois Brasis. Somos o único país, o único povo, uma grande nação. E não interessa a ninguém viver numa família onde reina a discórdia. É hora de reunir de novo as famílias, refazer os laços de amizade rompidos pela propagação criminosa do ódio. A ninguém interessa viver num país dividido em permanente estado de guerra. Esse país precisa de paz e de união. Esse povo não quer mais brigar. Esse povo está cansado de enxergar no outro inimigo a ser temido ou destruído. Isso é uma convocação para nós cristãos. Porque quem tem expertise nesse campo, quem tem uma constituição fundada no princípio salvífico, somos nós, né? Os cristãos. E as nossas 4 linhas são exatamente Marcos, Lucas, Mateus e João, né? O mandamento do amor como artigo primeiro, não é? Já que a gente fala É, bastante de Constituição e falar dos é, evangelhos, então é verdade, assim, é o mandamento do amor para efetivamente reconhecer o outro, uhum, inclusive aquele com quem temos diferenças, divergências, como um irmão, como um, acima de tudo, brasileiro ou brasileira, que ajuda a construir esse país diariamente, com suas lutas, com suas dificuldades, com as suas vitórias. Nós vamos todos juntos no mesmo barco, um barco chamado Brasil. é. Ana, agora, então, falando de gestos, né? O que incumbe a nós, por exemplo, enquanto Comissão Justiça e Paz, né? Mas também em todas as pastorais, né? O que incumbe a nós como gesto, que não seja apenas o bater no peito e fazer ato de contrição, né? Mas o de redenção também, né? O de se redimir, né? Daquilo que foram nossos equívocos, né? Alguns veniais, alguns capitais. É, o que incumbe? Por exemplo, toda essa ebulição, a meu ver, um pouco, às vezes, tem sido muito impregnada, né, do falseamento da realidade, né? Eh, Teve uma cena ontem que me impressionou, um sujeito colado na boleia de um caminhão, transitando pelas vias, e agora os memes mostram esse processo como uma espécie de símbolo do desatino, né? Mundo afora, né? O que incumbe a nós, por exemplo, com toda essa energia que foi liberada, né, para gritar, né, construir bezerros de ouro, né, louvar novos messias, né? O que incumbe a nós, por exemplo, pelo eixo da fraternidade? O que incumbe, né? Eu acho que, assim, primeiro a gente tem que fundar toda a nossa
a nossa ação na universalidade do amor cristão e usar essa energia que agora vai ficar disponível, né, que já está Uhum. disponível, que hoje em dia é uma energia que está sendo, de certa forma, por um grupo, eu acho que muito menor do que a grande maioria das pessoas e da igreja especialmente, o que está sendo usado agora numa energia de desconstrução, uma energia de geração de caos, para uma universalidade do amor cristão que retoma o processo de caridade. Está chegando o Uhum. Natal, existem muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social. Nós temos aqui em Brasília, falando especificamente para o nosso público que nos acompanha pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM, 710 AM, e para quem nos acompanha pelas redes sociais também, que em cada uma das cidades brasileiras enfrenta esse problema da vulnerabilidade social. Nós temos pessoas em situação de penúria, em situação famélica, Uhum. né? Uhum. Nós temos pessoas em insegurança alimentar, que não vão ter como ter um Natal digno se não tiverem apoio, que vão Uhum. precisar de donativos tanto de gêneros alimentícios como também de roupas, de calçados, as crianças que precisam também de uma atenção dessa vulnerabilidade em relação a brinquedos, as pastorais estão agora precisando de muitas mãos para trabalhar nesse final de ano. Hoje em Brasília amanheceu um clima, hoje é sexta-feira, gente, para vocês terem uma ideia, tá frio em Brasília hoje, né? A temperatura caiu bruscamente e a gente sabe que tem pessoas que estão em situação de rua, que não têm onde morar e que Uhum. precisam de agasalho, que precisam de É. acolhimento. Uhum. Então, a gente tem que direcionar essa energia, É. acredito eu, para criar esse novo movimento e um novo movimento de caridade, de fraternidade, de ação como bom samaritano, de ação Uhum. como aquele cristão que recolhe o irmão sem saber se ele é cristão ou não. Uhum. Os nossos irmãos venezuelanos que são atendidos pela Caritas Arquidiocesana, a gente sabe que aumentou demais o número de venezuelanos, diminuiu também o auxílio governamental, que promovia uma certa subsistência a essas famílias. E Uhum. foi objeto, inclusive, de debates durante essa eleição, né, de algumas ações durante a campanha, controvérsias, e que agora, assim, a situação desses irmãos venezuelanos, ela é realmente precisa de um apoio, né, da É. comunidade cristã de Brasília. A gente pode, inclusive, agora aqui deixar o telefone da Caritas aqui no ar, da Caritas Uhum. Arquidiocesana, que fica ali na 601 Sul, é o 3225-6834. E acho importante também lembrar do projeto Partilha Brasília, que é um projeto É. lançado pelo próprio Dom Paulo César, que Numa, tem numa notável antecipação, foi uma né? notável antecipação, considero sim uma notável antecipação. O Partilha Brasília é um programa inovador que acolhe as famílias e faz um tratamento de maneira integral, buscando realocar no mercado de trabalho, buscando capacitar também. Se você tem interesse de participar desse projeto do Partilha Brasília, a igreja de referência fica no final da Asa Sul, é a Sagrado Coração de Jesus, aonde o pároco está sempre à disposição para receber as pessoas que querem participar desse projeto. E você pode participar tanto diretamente, doando o seu tempo, sendo capacitado para ser uma pessoa que ouve e acolhe essas famílias, como também você pode doar recursos financeiros para a promoção, tanto da aquisição de cestas básicas, como para a aquisição de cursos profissionalizantes, junto a parcerias já firmadas, ao SESC, SEBRAE, SENAT, tem várias parcerias também com outras instituições particulares, né, com outras empresas também, que acolhem as pessoas capacitadas. Então, tem muitas formas de você participar dessas ações de caridade
e direcionar essa energia que a gente está sentindo, essa indignação que muitas pessoas estão sentindo, para ações construtivas de caridade, de amor ao próximo, especialmente seguindo o exemplo de Dom Paulo César, o nosso arcebispo de Brasília, buscando a construção de diálogo, de pontes e o direcionamento dessa energia necessária, essa energia necessária de mudança para a construção de um Brasil melhor, para a construção de uma Brasília melhor. Então, eu acho que essas duas alternativas, o Partilha Brasília, encabeçado pelo próprio Dom Paulo, e também a ação da Caritas Arquidiocesana junto a esses irmãos que sofrem, os nossos irmãos migrantes venezuelanos, que é bem emblemático essa questão dos venezuelanos, que sofrem com a saída do seu país, com essa migração forçada, e vêm para o Brasil na expectativa de uma vida melhor. Então, acho que são duas ações muito importantes, sem esquecer, é claro, das outras pastorais sociais da igreja, que neste momento, neste final de ano, estamos entre novembro e dezembro, tem muitas iniciativas de acolhimento e direcionamento de recursos, de gêneros, né, alimentícios, de roupas, de calçados, de brinquedos para os nossos irmãos que são menos favorecidos. Ser cristão também é isso. Ser cristão é a partir do mandamento, é sobre tudo isso. Fora da caridade não há salvação, não é verdade? E uma forma, né, prática, né, de colocar os pés no chão, né? É, sujar a sandália, no sentido de empoeirar-se nas estradas em que você trabalha o seu próprio impulso de fraternidade, né? E não ficar no sofá, no zap, por meio de palavras de ordem, propagando o falseamento da realidade. Por exemplo, você deu agora a referência dos venezuelanos, né? Uma coisa é você ficar vociferando de que a Venezuela é isso, aquilo outro, e se defrontar com eles, como agora a gente está fazendo em Brasília, nos semáforos, famílias inteiras de venezuelanos, né? É, em estado de muita carência, né? E termos os meios, e temos. Você deu dois exemplos fantásticos, né? O do Partilha, você inclusive fez um programa há pouco tempo com o Frei, que coordena o trabalho, né? Deu todas as referências, né? A resposta é muito pouca do ponto de vista daquilo que é o engajamento, né? Diferente de ficar mandando zap para cá, zap para lá, né? Sair do sofá, né? Fazer o caminho da evangelização com alegria, com amor, com fraternidade, né? É o Frei Então, Rogério, é Rogério, né? Isso. Frei Rogério É, do Partilha Brasília. Um abraço, Frei Rogério. Parabéns. Temos notícia de que o Partilha Brasília está se tornando uma referência em Brasília do acolhimento e direcionamento de recursos e de todo tipo de acolhimento mesmo, humanização mesmo, ver o outro como é que fala assim, o projeto de futuro que nós queremos, né? O projeto de é, futuro para Brasília mesmo. é. E você viu que essa semana o ministro Barroso, no Supremo, não prorrogou a suspensão de despejos que estavam contidos em função da pandemia, né? Mas orientou no voto que se formassem os grupos de apoio para que se constituíssem comissões, no sentido de que os despejos não fossem somente atos de poder de polícia ou de repressão aos desassistidos, mas que tivesse a mobilização das estruturas de acolhimento, tanto para aqueles que estão sem meios regulares de vida, quanto para os que se integram nessa comunidade de desassistidos, as crianças, né, os idosos, né? Então, é importante que nós também tivéssemos iniciativas, aproveitando toda essa mobilização aí, que agora, parte dela, inclusive, está nos bloqueios aí, né?
deixar as estradas livres para os gêneros poderem circular e se mobilizarem para dar o seu contributo fraterno de amor ao próximo e de atitude profética, né? Essas questões não são temas que a gente lê aos domingos na missa, são ações que orientam o nosso agir, são referências para a nossa ação no cotidiano cristão, né? Nós não somos sepulcros caiados, não é isso? Eu acho também assim, ó, recentemente o Papa Francisco fez uma manifestação, a CNBB lançou material em preparação ao 6º Dia Mundial dos Pobres, que será no próximo dia 13 de novembro de 2022, o Dia Mundial dos Pobres. Então, existem várias ações, né, que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil está convocando e coloca lá como motivação o que está em Coríntios, né? E na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, Jesus Cristo fez-se pobre por vós. Então, sendo rico, se fez pobre por vós para vos enriquecer com a sua pobreza. Dai-lhes vós mesmos de comer é o tema que anima a 6ª jornada, em consonância com a campanha da Fraternidade 2023, que traz o tema Fraternidade e Fome. Veja como tudo está alinhado e tudo caminha para que a gente tenha uma participação ativa em nossa sociedade, construtiva, e que tenha reflexão para atender as pessoas em situação de pobreza no Brasil. E também no mundo inteiro. E você vê, né, que é nesse sentido, né, que o discurso se confronta com a realidade, né? Saímos da eleição, do debate, e aí vimos ontem, estamos gravando o programa agora, vimos ontem o, o antes de ontem, né, o grupo de transição se encontrar com o senador relator do orçamento Foi e antes de ontem. não encontrar recursos no orçamento para o Auxílio Brasil, para a merenda escolar, para a farmácia popular. Nada, nada, nada. Zé Geraldo, a gente tem que encerrar o nosso programa na rádio agora, mas a gente continua essa conversa no nosso programa pela internet. Você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua audiência. Deixemos então essa mensagem, tanto da campanha da Fraternidade 2023, como esse tempo que vem chegando, o tempo do Natal, o Advento, para que nós, como cristãos e cristãs aqui em Brasília, sigamos o exemplo do nosso bom pastor. Muito obrigado, Dom Paulo César, por essa ação, além do discurso, a ação de acolhimento e de guia para toda a sua igreja, a nossa igreja, aqui de Brasília. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos nos encaminhando para o final do nosso programa de hoje, pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM, 710 AM. Eu conversei hoje com o professor doutor José Geraldo de Souza Júnior, que é membro da nossa Comissão Justiça e Paz, além de ser ex-reitor da Universidade de Brasília. E foi uma alegria muito grande poder repercutir essa ação de Dom Paulo César junto ao atual presidente da República e também junto ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, fazendo um papel de acolhimento e incentivando a correta ação caridosa e fraternal entre grupos agora que se unem e se tornam ainda mais irmãos no sentido cristão da palavra. Nós ficamos com o Evangelho de Simone Furquim na sequência e agradecemos a sua paciência e o seu acolhimento nesse nosso programa. Zé Geraldo, sua mensagem final de despedida aos nossos ouvintes.
Então, vamos trabalhar junto com o exemplo de Dom Paulo e o que mobiliza as energias utópicas do Brasil para que o Brasil reencontre o Brasil. Nossa, foi um belo título. O Brasil reencontrando o Brasil. Muito perspicaz. Reencontrando e balizando as suas ações pelo mandamento maior do amor cristão. Somos todos cristãos, somos todos brasileiros e brasileiras e devemos seguir pelo exemplo os nossos pastores, sempre pensando em Jesus Cristo em primeiro lugar e os nossos pastores que nos conduzem, os nossos bispos e o nosso arcebispo, no caso de Brasília, Dom Paulo César, que com muito carinho anda conduzindo essa situação para que a gente possa ser mais feliz de novo. Não é isso mesmo, Zé? Sim, senhora. Um grande Sim, abraço senhora. a você que nos acompanhou pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM, 710 AM. Fique agora com o Evangelho, comentado pela nossa querida Simone Furquim. E para você que nos acompanha pelas redes sociais, temos a segunda etapa do nosso programa, já na sequência. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa de Justiça e Paz. Olá, ouvintes! A leitura do Evangelho hoje é Lucas, capítulo 16, de 9 a 15. É uma conclusão crítica que Jesus faz sobre o administrador desonesto da parábola do texto anterior, em Lucas 16, de 1 a 8. Este administrador furtou o dinheiro do patrão para garantir seu futuro. Também aqui nesta parábola há uma provocação para refletirmos como lidamos com o dinheiro ou como vivemos na lógica do acúmulo de bens materiais e da exploração. Jesus critica aquele que vive do dinheiro injusto, critica também aquele que valoriza mais o dinheiro do que as pessoas. O dinheiro passa a ser o senhor de sua vida. A palavra aqui, dinheiro, está com a inicial maiúscula, entendido como um Deus. Quem adora o dinheiro vive a lógica do acúmulo, do lucro pela exploração. É a lógica do projeto político que prega que devemos cortar na carne o orçamento dos serviços essenciais, como a saúde, educação, segurança, moradia. Também é a lógica quando daqueles que pregam que devemos fazer o sacrifício para melhorar a economia do país. Por causa dos intermináveis sacrifícios, já perdemos muito dos direitos adquiridos, como a previdência social, os direitos trabalhistas, que atinge a maior parte dos empobrecidos de nosso país. Na encíclica Evangelii Gaudium, no número 55, o Papa Francisco faz a mesma crítica. Ele diz que nós criamos novos ídolos quando aceitamos que o dinheiro domine sobre nós e as nossas sociedades. A crise financeira que atravessamos nos faz esquecer que, na sua origem, há uma crise antropológica profunda, ou seja, há a negação da primazia do ser humano, ou seja, o ser humano tem que estar no centro e em primeiro lugar. Jesus critica a lógica do sistema que prega que para ser feliz, realizado, a pessoa tem que ter os bens materiais e passa a adorar o Deus mercado. Veja que o mercado tem até sentimento. Quantas vezes ouvimos nos noticiários que o mercado está nervoso? Quem é esse mercado? Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O evangelista fala que os fariseus são amigos do dinheiro e zombam do ensinamento de Jesus. Por causa disso, Jesus foi mais enfático ainda com eles e disse: Vós sois os que passam por justos diante dos homens, mas Deus conhece os corações. O que é levado para os homens é abominável diante de Deus. Deus sabe bem a origem do dinheiro da falsa caridade que está sendo feita para se passar por justo.
Esse dinheiro é abominável para Deus, porque foi adquirido a partir da exploração das pessoas, gerando pobreza e miséria no mundo. Quem tem o dinheiro de origem iníqua não está preocupado com a justiça socioambiental, com as desigualdades econômicas, com a fome, com a miséria. Então, que aprendamos com o Evangelho a servir a Deus e não ao dinheiro. Aprendamos a viver a lógica do reino, que é a partilha, e não a lógica do sistema consumista e individualista que explora os seres humanos e o meio ambiente. Oi, você que nos acompanha pelas redes sociais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos agora dando continuidade ao nosso programa de Justiça e Paz, que vai ao ar todos os sábados pela manhã nas redes sociais do YouTube e do Facebook, e é maior do que o programa que vai ao ar pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM, 710 AM. Vocês já nos acompanharam no primeiro período e nós vamos retomar, então, o que o professor José Geraldo falava sobre essa atitude cristã de fraternidade e sobre essa reunificação do Brasil, né? Esse reencontro, o Brasil reencontrando o Brasil. Eu entendo, Zé Geraldo, que esse tema é fundamental nós falarmos sobre ele, quebrarmos o tabu e falarmos sobre esse momento que é inevitável e, como é que fala assim, ele pode estar mais distante ou mais próximo, depende da nossa abertura ao diálogo, mas ele é inevitável, esse processo de reencontro do Brasil. Que seja um reencontro num ambiente de fraternidade, num ambiente de paz social, num ambiente de busca pela diminuição da desigualdade, de um projeto verdadeiro de Brasil. E agora essa é a nova etapa do nosso programa e a nossa oportunidade de conversar um pouco mais sobre o que esperamos, o que esperar e como esperar desse processo de reencontro. Brasil reencontrando o Brasil. Eu diria assim, o presidente Lula disse com muita convicção, naquele discurso escrito, né, bem pensado, que o mundo estava com saudade do Brasil. E para nós, assim, que perdemos o foco, né, porque quando a gente está muito imerso no sombrio e a luminosidade se apresenta, a gente enxerga tão pouco antes como depois. A gente perde um pouco o foco. Mas eu fiquei assim absolutamente impressionado com o imediato reconhecimento que veio do mundo todo da alegria do reencontro do mundo com o Brasil. Todos os presidentes, ministros, os grandes países, até mesmo aqueles países que não servem muito de exemplo para nós, todos, manifestando a alegria de recuperar a presença do Brasil nas grandes mesas de debate sobre o destino da casa comum, né? E eu acho que esse é um ponto que para nós é importante, né? Você que é do campo estuda esse tema, se engaja nele, né? Fiquei assim orgulhoso, né, de ver, por exemplo, considerando a agenda deste mês de novembro, A né? COP27, que se avizinha. Exatamente, Para né? quem não sabe o que é COP27, vamos fazer um parênteses, Zé Geraldo. Para quem não sabe o que é COP27, são a Conferência das Partes, no seu 27º encontro, onde os países enviam seus representantes para dialogar sobre possíveis diretrizes, orientações e decisões relacionadas a determinado tema, né? Por isso é dentro de um framework, é dentro de uma moldura, né, delimitada, e nesse caso é o tema especial
é a questão da crise climática, do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável. Então, o Brasil ele estava um tanto quanto alijado dessas discussões, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente eleito, foi convidado para a COP27, antes mesmo, vamos dizer assim, de assumir como mandatário brasileiro, dada a importância do Brasil, especialmente como sendo o país do mundo que tem o maior reservatório de floresta amazônica ainda em pé, né? A floresta constituída, a floresta amazônica ainda como um regulador desse fluxo de carbono e que está próximo de um ponto de não retorno, que a gente pode depois falar um pouco sobre isso, mas que afetaria todo o planeta, esse ponto de não retorno, quando a floresta deixa de ser um sumidouro de carbono para ser um contribuidor para o carbono na atmosfera. Ou seja, a floresta ela tem que ter um certo tamanho gigantesco para atuar como um captador de carbono da atmosfera, que é o que nos interessa nesse momento da crise climática. E na COP27 é isso que vai estar em jogo, vai ser essa discussão que vai estar em É, pauta. e é curioso que ele é convidado, irá com seu staff num conclave que é formal e que Sim, certamente, não é, o Brasil deverá mandar seu dignitário oficial, né, mas que não terá nada a dizer, porque ainda que tenha algum discurso, a audiência vai estar com o presidente Lula, né? Mas não é só isso, Ana Paula. A comunidade europeia, com a mobilização de seus mais qualificados organismos, incluindo aqueles que estão ligados às questões sanitárias, né? Querem a presença do Brasil ainda em novembro no encontro do G20. Davos, que voltamos, representa. né? Voltamos, Geraldo. A gente É, passa assim, é uma política, as pessoas também têm que ter um pouco de conhecimento assim sobre o que seria o papel do Brasil. O Brasil veio construindo ao longo dos últimos 30 anos, desde a redemocratização, um espaço internacional de liderança, né, em termos, seja porque o Brasil é um país continental, porque tem um PIB muito expressivo, ou seja, a geração de riqueza no Brasil é uma geração expressiva. Hoje nós somos o nono país do mundo, mas nós já chegamos ao quinto país em termos de riquezas do mundo. Nós temos um grande potencial de recursos naturais, nós temos a maior floresta tropical do mundo, a maior pedaço da floresta amazônica também está no nosso país, os maiores maiores aquíferos. aquíferos do mundo, né? O aquífero Guarani, especialmente, que tem um potencial de manancial de água doce, potável, imenso, algo continental mesmo. Então, o Brasil, não tinha como você excluir o Brasil das principais negociações em relação ao clima, em relação à mudança climática, em relação ao futuro do desenvolvimento sustentável, à utilização de energia. Impossível excluir o Brasil desses diálogos. E, infelizmente, o que foi acontecendo nos últimos 4 anos foi a opção política de o Brasil se retirar dos principais fóruns e não cumprir com seus compromissos. Por exemplo, a Agenda 2030 não recebeu suporte financeiro, não recebeu dinheiro do orçamento para ser executada nos últimos 4 anos. Isso teve um impacto brutal sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Sem dinheiro para política pública, como é que você vai manejar essa agenda para ampliar, por exemplo, saneamento básico, ampliar coleta e tratamento de esgoto, ampliar as cidades mais sustentáveis, o uso de transportes alternativos, a geração de energia limpa, a escolha de modais de energia limpa, de modais de transporte que favorecem a não emissão de carbono na atmosfera. E a própria formalização do mercado de carbono, que apesar da regulamentação que existiu nesse tempo, você não tem ferramenta suficiente para você fazer isso sem o aporte de políticas públicas direcionadas para isso. Mas o que importa é que estaremos na 27ª Conferência da ONU sobre Mudanças É, Climáticas, a COP27.
E nesse reencontro do Brasil com o Brasil e do Brasil com o mundo que sentia saudade, estamos vendo, né? Você veja que não são declarações diplomáticas, são intenções de compartilhamento. O premier Trudeau do Canadá disse: estou ansioso para trabalhar com o presidente Lula, com o Brasil, né? Mas veja, imediatamente, pela simples proclamação do resultado, a Noruega e a Alemanha reativaram os fundos de sustentabilidade, que são fundos constituídos por milhões de dólares, dentro do É, contexto de financiamento das ações de salvaguarda do processo de preservação climática e das reservas estratégicas de sustentabilidade. Não é do Brasil, é do mundo, né? E o e presidente Lula disse: um dinheiro de doação, um dinheiro que chega ao Brasil, um investimento internacional em doação, ou seja, não tem é, contrapartida é, financeira. mas por que não é usado? Porque é um dinheiro que é monitorado, não tem meio de poder produzir desvios de aplicação, né? É, É um dinheiro, né, que passa pela contabilidade do sistema mundo e isso, que, se por desculpa, conseguinte, você dizia da fala do Lula, desculpa, eu te interrompi. com o que da fala do Lula? Você falou o Lula, que você estava falando dos fundos da Noruega e da Alemanha. Sim, 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 não. Então, o simples fato de ter proclamado, né, a nova designação já resgatou a confiança de que esses fundos podem ser reativados, porque a condição de aplicação deles, né, obedece aos seus fundamentos finalísticos, quer dizer, aplicar, e porque tem a convicção, né, de que há uma identidade preservada a soberania do país, de atenção às exigências de financiamento das políticas de preservação e de sustentabilidade do planeta, né, da casa comum, né? Então, eu estava dizendo, em relação a isso, do ponto de vista desse reencontro do Brasil com o Brasil, esse primeiro movimento que matar a saudade que o mundo tinha do Brasil, né? Agora, o outro plano é este que, penso, representa a re- remodelagem, reconfiguração do sistema político e institucional interno. Também todas as experiências, as estruturas dos poderes constituídos se articularam para traduzir para o social, né, a sua vocação democrática, né, legislativo, judiciário, as estruturas de apoio, como tribunais de contas, né, é, e, numa demonstração de que se republicaniza o país, né, que se coloca o institucional como construção democrática a serviço do bem comum, para atender ao bem comum, né? E tudo isso dentro de uma lógica que o presidente também colocou no seu discurso, que fazer do Brasil a sua causa é se dispor a combater a miséria e é se dispor a construir, né, os meios para que a atenção aos desassistidos e aos vulnerabilizados, e não por acaso é a primeira gestão da comissão de transição, né? Buscar os meios para cumprir aquele objetivo definido de atender ao mínimo existencial, que dá dignidade à pessoa humana, né? Então,
Assim, são vários desafios, né, que se colocam diante tanto da transição como do novo governo a partir de janeiro de 2023, né? Você falava no final do bloco anterior de que não tem dinheiro para nada. E isso foi uma constatação essa semana, que existia a promessa do Auxílio Brasil de R$ 600 garantido, não está garantido no orçamento, não está garantido a Merenda escolar. financiamento da merenda escolar, não está garantido o financiamento da farmácia popular. E, assim, ainda existem desafios em relação, por exemplo, ao orçamento secreto, né? Porque o orçamento secreto, ele suga, né, uma parcela considerável de recursos. A gente está falando aí mais ou menos de 60 bilhões entre 2021 e até 2022, e o previsto para 2023 é aumento ainda mais de 23 bilhões, né? Então, na prática, você está falando de uma parte dessa necessidade de recursos que está entre 100 bilhões e 150 bilhões para financiar essas demandas, né, do povo brasileiro, que precisa ser reequacionada, né? Então, o orçamento tem que passar por alteração, já vai ser feita uma proposta de emenda à Constituição em relação ao teto de gastos, né? E buscando recursos para movimentar esses programas que são fundamentais para a ação, principalmente junto aos mais pobres, né? Então, assim, um governo que coloca claramente na sua intenção de discurso e pragmaticamente nas suas reuniões, já iniciando o processo de transição, do ajuste da transição, para buscar dinheiro para atender os mais pobres do Brasil. Ou seja, faz uma opção preferencial pelos pobres, não é isso? Isso extremamente alinhado com a expectativa, vamos dizer assim, da cristã, né? O Papa É, Francisco. No passado, nós perdemos Dom Pedro Casaldália, né? Que falava assim: na dúvida, fique do lado dos pobres. é, é. Então, isso muito também no ensinamento do próprio São Francisco de Assis, né? Que refunda a igreja, uma igreja que passa a ser agora uma igreja voltada para aqueles que têm menos, baseada no estrito ensinamento cristão, porque Cristo, sendo dono de todas as riquezas, como a gente falou agora no finalzinho do primeiro bloco, ele opta por vir pobre, por ser pobre. Então, é uma contraposição direta à teologia atual, né? A teologia Da da prosperidade. prosperidade. Então, é algo que é gritante mesmo, né, aos olhos, aos ouvidos, a leitura bíblica, a leitura orante da Bíblia, essa opção pelos pobres, e sendo o Papa Francisco muito consciente do mandamento maior, coloca os pobres em primeiro lugar. É verdade. Agora, é claro que os obstáculos serão muitos, né? Sentimos que houve uma erosão das instituições, né? Esse episódio das eleições de ativar o sistema repressivo para impedir o voto, como aconteceu, sobretudo no Nordeste, esse episódio da cooperação prevaricadora do sistema de segurança para salvaguardar, né, esses bloqueios que o ministro Moraes chama de atitude criminosa, né? Eh, e dentro dessa condição que a gente está discutindo, né, Ana, de pacificação, né, eh, o ter que lidar com uma questão difícil que foi essa forma eh, milicianadora que tivemos no nosso país com a política de armamentismo, né? É, porque é inconcebível, né, que você possa fazer mediações de convivência pela forma belicosa que põe em risco a vida
não só no tocante às hostilidades externas à sua família, mas no interior da sua família. Os incidentes mais eh, denunciados são aqueles que revelam, né, a tragédia do interior das famílias, pelo mau uso, né, de armamento, né? Então, É, como fazer para construir um sistema de segurança que você recomponha as instituições para que ela faça isso profissionalmente, no interesse de uma sociedade pacificada, harmoniosa, né? É um trabalho muito difícil, né? Agora, voltando ao seu tema de preferência, no discurso do presidente Lula, teve duas expressões que me sensibilizaram, né? Ele diz que o novo Brasil que iremos construir a partir de 1º de janeiro não interessa apenas ao povo brasileiro, mas a todas as pessoas que trabalham pela paz, a solidariedade e a fraternidade em qualquer parte do mundo. E ele arremata dizendo assim que, no que diz respeito ao Brasil internamente, olha que expressão forte. Um rio de águas límpidas vale muito mais do que todo o ouro extraído a custas do mercúrio que mata a fauna e coloca em risco a vida humana. E, quando uma criança indígena morre assassinada pela ganância dos predadores do meio ambiente, uma parte da humanidade morre junto com ela. Quer dizer, isso não é uma frase de efeito, não é uma retórica da discursividade. É uma concepção de sociedade, é uma concepção de planeta, é uma concepção de mundo, não é, Ana? é um O que marco significa, por exemplo, civilizatório. você falava, né, que a floresta em pé ela satisfaz economicamente mais do que o desvario do desmatamento. E É, serve à ganância, mas não serve ao desenvolvimento, não é isso? É porque se a gente tem que ser realista em relação a isso, Zé Geraldo. Hoje em dia, o desafio da mudança climática é diminuir a concentração de carbono na atmosfera, porque esse carbono está fazendo com que o calor seja retido na atmosfera e eleve-se a temperatura na superfície da Terra. O impacto disso é em tudo que a gente vê na nossa vida, gente, até cultivares que não vão ser mais possíveis de serem cultivados, até desertificação de áreas, até inundação de outras áreas, derretimento das calotas polares, todo o sistema planetário pode ser afetado por esse processo. Então, assim, não adianta você ganhar muito dinheiro extraindo ouro e devastando a floresta, se depois você não vai ter mais humanidade, certo? Porque o planeta vai subsistir à humanidade. Nós é que vamos ser os principais afetados. O planeta vai mudar como mudou ao longo de eras e vai subsistir, vai existir. Só um cataclisma astronômico pode barrar o planeta Terra. Mas a humanidade é muito mais sensível a isso. A nossa presença na superfície do globo terrestre é muito mais recente. Então, talvez uma parte da humanidade consiga subsistir de fato a isso, os mais ricos provavelmente, mas a grande, imensa parcela da população vai sofrer muito com esse processo de mudanças climáticas. Se fala em mudanças climáticas porque em algumas regiões vai se tornar mais seco, em outras mais úmido, então você tem uma mudança em todo o sistema de fluxo hídrico, de presença ou ausência de vegetações e tudo mais. Mas o Brasil, assim, o Brasil agora, com esse discurso, Zé, o Brasil volta para a sua tradição de uma liderança propositiva, uma liderança mundial que dita um pouco o ritmo do jogo. Acho que isso é uma grande vitória. Não à toa, o primeiro presidente a cumprimentar pelo resultado da eleição foi o presidente Joe Biden, dos Estados Unidos. Uma força, ou seja, a maior potência mundial hoje, que está sendo acompanhada pela China, e logo a China vai ultrapassá-la, a expectativa já está delineada.
mas a China também cumprimenta claramente, já faz a declaração do reconhecimento do resultado da eleição e cumprimenta. É claro que foi uma eleição que eu digo apertada, né? Não foi uma eleição que a gente fala, olha, foi uma vitória com uma margem de votos esmagadora. Não foi isso que aconteceu. Mas mesmo nem se podia esperar algo diferente. Só tinha 2 candidatos agora nesse momento, né? Então, e assim, a gente ao longo dessas semanas foi reportando os absurdos que aconteceram nessa eleição, fomos de absurdos, e o pós-eleição também, mas eu acho que uma minoria que está nesse pós-eleição, que está engajada ainda, a gente sabe que tem áudios, por exemplo, do filho do presidente da República, do Eduardo Bolsonaro, convocando as pessoas para participar dessas manifestações. E são manifestações claramente com uma perspectiva golpista, de não aceitação do resultado das eleições, de questionamento do processo eleitoral, com as fake news das mais diversas. O pessoal lá em Porto Alegre recebeu a notícia pelo WhatsApp de que o Alexandre de Moraes, o juiz, magistrado, Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, tinha sido preso na noticiosa, né, a desinformação. E eles estavam comemorando isso. E isso não aconteceu. Então, você vê que ainda existe uma certa mobilização desses grupos por notícias falsas. Inclusive, a comunicação pela verdade foi o tema do nosso último programa, a semana passada, e é importante o cristão atentar para isso, né? É importante a gente estar sempre atento e vigilante em relação a essa propagação de notícias falsas. Aliás, no que nós conversávamos na primeira parte, essa chamada para que a ação pastoral seja mais fraterna no sentido comunitário, que a gente se engaje nos programas da Caritas, do acolhimento que o Dom Paulo propõe, né? Talvez retire a nossa ação de comunicação do artificial das redes, desse sistema de fake news, né? E nos coloquem na franqueza do diálogo face a face, à luz assim das exigências do serviço pastoral, né? Em contato com o real, né? E possivelmente nos permita nos reeducarmos do ponto de vista da construção coletiva dos valores, dos princípios. Eu acho que isso pode ser um bem, né? Agora, quando você diz assim que a eleição é, teve um resultado numérico muito dividida, eu diria assim, Ana, não é tanto assim. Primeiro, você veja, o Lula até disse que quiseram me enterrar vivo, não é isso? É. Mas como eu sou semente, se nos enterram, a gente renasce, né? Mas da sua própria possibilidade de ressurgimento, depois de um processo que hoje está caracterizado como resultado de um lawfare, né? De um uso do sistema jurídico para um fim político, né? Do fenômeno da utilização de recursos imponderáveis para financiar um sistema de desinformação e de manipulação da vontade eleitoral, compra de votos, compra de consciências, né? Depois de um aparelhamento do institucional, sobretudo o caso da Polícia Rodoviária Federal, né? É, o, o, há cálculo já que essa ação de inibição da mobilização para o voto, sobretudo no Nordeste, estima mais de 1,5 milhão de votos que não foram recolhidos, né? Eu
diria, né, que mesmo naqueles 58 milhões de votos que serviram ao projeto que aí está, né, não são só votos daqueles que aderem a uma necropolítica, a um projeto de morte, Sim. né? É um trabalho a se realizar que eu acho, Ana, que para nós da Comissão Justiça e Paz é, é muito importante fazer, e aí eu diria, né, do ponto de vista da nossa pedagogia cotidiana, como programa de educação para os direitos humanos, para a paz, né? Mas também eu acho, Ana, que a gente devia ter um programa de ativação dos sistemas de fé e política para alcançar a formação dos nossos seminários. Ah, É inconcebível que entre nós, na formação, a gente ainda encontre. E você sabe que nós, integrando, enquanto comissão, a Comissão de Justiça e Paz, a Coalizão em Defesa do Processo Democrático, nós agimos no sentido de que a postura fosse educadora e não criminalizadora de alguns párocos que usaram o púlpito, né, para uma pregação negadora do Evangelho, né, defensora dos valores da morte e não da vida. Né? Então, acho que a gente deveria pensar um bom programa de fé e política, no diálogo com o sistema, que gerou a cartilha do Reencantar a Política, por exemplo, que foi tema de nossas conversas aqui, né? Para aqui é a minha obra. alcançarmos essa dimensão formadora que vai ser tão importante para o país, do ponto de vista do papel, né, que a educação para a cidadania se faça também no espaço da educação religiosa, né? Eu acho que foi um teste para a nossa democracia e que bom que passamos, né? Esse aparelhamento das instituições a gente viu na FUNAI também, tem um caso agora do sepultamento de um indígena isolado que faleceu, e ele estava isolado há praticamente 30 anos, e existe uma demora da FUNAI em fazer esse sepultamento no local onde esse indígena foi encontrado e onde ele vivia, por conta, por exemplo, de uma disputa de terras, que foi o que dizimou o povo dele, o povo desse indígena, que passou então a ser um indígena isolado. Então, essa demora também é um reconhecimento de qual lado eles estão, né? Então, de alguma forma, as nossas instituições elas tomaram golpes muito duros. Por outro lado, as nossas instituições também resistiram. A gente viu que tem gente que resiste ao uso abusivo dessas instituições. Mas a gente está chegando no final do nosso programa, com certeza a gente precisa de uma reformulação também dessa formação dos padres. É tão delicado falar sobre isso, né? Não é um assunto simples, porque para além da vocação de se dispor a ser sacerdote, que a gente sabe que o desafio é muito grande e que o que se abre mão em função dessa escolha também pode ser algo muito significativo, porque imagina quantos exemplos nós tivemos de sacerdotes que resistiram ao longo do regime autoritário, durante o regime militar, por exemplo, foram perseguidos, foram mortos por defender as causas do Evangelho. Então, seguir o Evangelho é muito difícil. Estar no mundo, levando em frente a mensagem do Evangelho, é por si só ser revolucionário. É dizer que o outro, o seu irmão, tem mais valor do que o dinheiro, por exemplo. Num mundo capitalista, onde a imposição do dinheiro ela é constante. Então, não é fácil ser cristão nesse mundo. Vocês serão perseguidos em meu nome, não é isso? Felizes de vós, perseguidos em meu nome.
Então, não é simples esse debate. A gente tem que aprofundar, com certeza, o espaço desse debate. Mas eu queria trazer um trecho da carta do Lula, o discurso do Lula, logo no início: o povo brasileiro quer ter de volta a esperança. É assim que eu entendo a democracia, o Lula diz. Não apenas como uma palavra bonita inscrita na lei, mas como algo palpável que sentimos na pele e que podemos construir no dia a dia. Foi essa democracia, no sentido mais amplo do termo, que o povo brasileiro escolheu hoje nas urnas, que foi o discurso imediatamente após a notícia da eleição. Foi com essa democracia real, concreta, que nós assumimos o compromisso ao longo de toda a campanha. E é essa democracia que nós vamos buscar construir a cada dia do nosso governo, com crescimento econômico repartido entre toda a população, porque é assim que a economia deve funcionar, como instrumento para melhorar a vida de todos e não para perpetuar desigualdades. É um título cristão isso, um título cristão moderno, porque se enquadra dentro de um ambiente do Estado Democrático de Direito e também uma defesa dos mais pobres, um direcionamento da economia para o seu real sentido, que é para as pessoas. E nesse sentido eu percebo que é uma guinada radical, né? São 180 graus em relação ao atual governo, que num momento, por exemplo, de pandemia, disse que a economia era mais importante que as pessoas, e agiu dessa forma. Então, é uma oportunidade de recomeço a partir de onde paramos, né? A partir de onde estávamos. E é uma escolha de marco civilizatório, na minha opinião. E eu acho que isso é um alento, porque eu sempre fui, seguindo até o que Frei Beto mencionou há algum tempo, de que devemos deixar o pessimismo para tempos melhores, né? Mas pensar assim, que não devemos sucumbir às angústias desses períodos mais tensos e dramáticos, porque a nossa memória civilizatória é formada das conquistas que o social realizou. E por isso, quando há, de certo modo, assim, interrupções nesse processo, a gente não regride, a gente se coloca na perspectiva de retomada a partir de um patamar que já foi avançado, né? E por isso o acumulado que a gente tem o potencializador, né, de mais avanços. Por isso que a professora Marilena Chauí diz que a democracia não é uma forma de governo, é uma forma de sociedade, né? Que eu acho que é o que nos protegeu nesse surto autoritário que tivemos há pouco, né? Pense, por exemplo, que foi a participação democrática que criou o SUS, que não permitiu que a população ficasse desassistida num sistema de negação da ciência e da vida, né? O SUS salvaguardou o, e a experiência participativa, né, agora aponta Mas, Zé Geraldo, você estava falando do SUS e de como foi protetivo o sistema do SUS ao longo da pandemia, por exemplo, como houve resistência, uma resistência positiva, no sentido de resguardar a população, e como algumas das nossas instituições fazem diferença nesse processo da população, da política pública, como a boa política pública se manteve ao longo do tempo. exato, na linha de que o reatar da história não é necessariamente um regresso, um refluxo, uma derrota, mas um acumular de energia para saltos. O SUS foi o referencial de uma democracia participativa
que permitiu que, mesmo no negacionismo de um governo que operou todo o tempo para prevalecer o econômico sobre o humano, né? Sacrificando o trabalhador no interesse da acumulação do capital, dos negócios, e que tem essa cifra dramática de quase 700 mil mortos, como fizeram falta para eles agora, né? O SUS, que foi criado com essa dimensão de uma democracia participativa, com controle social, deliberativo e de fiscalização, né? Mostrando que esse modelo, espalhado no sistema político brasileiro, nos conselhos, mesmo com o esforço de tentar desmantelá-los, como se fez com o Confeia, por exemplo, que trabalha a questão da segurança alimentar, né? Esse sistema participativo salvaguardou a construção democrática e, portanto, quando nós retomamos o curso histórico da democratização, não é para refazer o passado, é para ir adiante no futuro. É Eu acho que é verdade. o horizonte que se abre para nós, não é isso? É o horizonte que se abre para nós. Nós não temos que refazer as coisas, nós temos que reatar o movimento de continuidade da passagem do presente para o futuro, né? Que está na consciência do social. Por isso que, nos momentos mais dramáticos, foi o social que salvaguardou a democracia, como os indígenas na esplanada, né? Preservando a democracia contra o fascismo, né? Eh, e, eh, de certo modo, como os movimentos sociais. Por isso que o Papa Francisco nunca perde de vista que seu diálogo mais intenso e mais contínuo é com os movimentos sociais, né? Vocês são os sujeitos da grande transformação, ele diz, não é isso? Vocês são os sujeitos da grande transformação. A gente vê que tem todo um ciclo, né? E você vê, o SUS resistiu também, as políticas de saúde resistiram, porque essa participação popular está na lei. Fica uma dica aí para nós agora, nesse novo momento, de incluir a participação popular e os movimentos sociais dentro das políticas públicas por força de lei. Porque esta última escolha política do presidente Jair Messias Bolsonaro foi pela extinção dos conselhos com participação popular logo no início do seu mandato. Então, também é algo a se pensar. Políticas de Estado, né? E não políticas de governo, né? Mas eu penso que o presidente Lula disse que recuperará a metodologia, mas não quer um governo requentado, quer um governo propositivo para ir ainda mais longe, né? E eu acho que nós, por exemplo, Comissão de Justiça e Paz, que participamos da construção desse modelo, nas lutas por democratização, né? As exigências éticas para a sociedade democrática. Ainda há pouco tempo, Ana, eu participei de um seminário organizado pela CNBB para marcar 70 anos da entidade, e o eixo no qual eu tomei parte foi exatamente o do processo político que levou à Constituição de 88. E como a ação política fraterna, solidária dos cristãos, articulados, né, na designação romana, né, apostólica romana, mas também no CONIC, no Conselho das Igrejas Cristãs, né, contribuiu para construir esse modelo de democracia fraterna e participativa, né? Olha, Zé, a gente tem tantos programas para gravar contigo que falta, como é que fala? Falta espaço nesse canal da CJPDF aqui, porque é tão maravilhosa essa experiência. A gente podia conversar sobre tanta coisa ainda, mas o nosso programa tem que chegar ao fim. Pelo menos o programa de hoje. Vamos encerrar esse programa de hoje agradecendo a todos que nos acompanharam. Essa foi uma semana muito intensa. Desde o dia 30, a própria eleição foi super intensa.
E é um novo momento. É isso que eu sinto, uma energia de mudança, um novo momento, e um momento também de, retomando lá o primeiro bloco, com o exemplo de Dom Paulo César, né, do nosso arcebispo de Brasília, um momento de reunificar o Brasil, de reencontrar o Brasil, de reunir o Brasil, e estejamos juntos nesse processo, sejamos peça articuladora dessa construção de pontes, né? Como o Papa Francisco sempre faz questão de lembrar o papel do cristão como um articulador do diálogo e como um construtor de pontes. Exato, é uma bela imagem, né? E também voltando, já que você falou no Papa Francisco, eu pensei na Argentina, né? E foi tão bonito ver o presidente Fernandes se deslocar para o Brasil para lembrar a importância hoje regional, né, de todo o continente sul-americano e latino-americano, porque também o Obrador se manifestou, né? O presidente do México, né? Na mobilização, né, de um projeto que, a partir do Sul, né, do Sul epistemológico, do Sul sensível, né, do Sul emancipatório, né, reponha o tema da libertação. Reponha o tema da libertação. Tanto no sentido filosófico quanto no sentido teológico, né? Estaremos juntos, não é isso? Sim, senhora, professora. Muito obrigada, professor José Geraldo, muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Fique conosco sempre nas nossas redes sociais, curta o nosso programa e ative as nossas notificações. Se inscreva no nosso canal. E obrigada pela sua presença e pela sua interlocução, professor Zé Geraldo. Esse foi um programa maravilhoso, como sempre. Num momento de muita esperança e uma sinalização de um exemplo muito poderoso, no sentido de angariar elementos para ainda mais corroborar a nossa democracia. Um novo momento se avizinha, né? A primavera vem chegando. É inegável e agora é oficial. Exato. Eu vi uma brincadeira esses dias aí. Temos que prorrogar a primavera por mais 4 estações seguidas. Cada uma com a sua beleza, mas preferimos a primavera, não é não? É, Obrigada, Zé Geraldo. obrigado, Ana. Foi Receba o um nosso prazer. abraço, viu? Receba o nosso abraço, Igualmente. você também que está em casa. Obrigada por nos acompanhar até aqui. E seguimos em frente para mais um programa de Justiça e Paz. Eu quero lembrar a todos que nessa segunda-feira nós temos a nossa conversa de Justiça e Paz, nossa edição especial mensal, onde recebemos convidados para tratar de temas relevantes para Brasília e para o Brasil também. Falamos de uma forma mais ampla, geralmente nas nossas conversas de Justiça e Paz. E estaremos aqui ao vivo no YouTube e no Facebook nessa próxima segunda-feira às 19 horas, nessa próxima conversa de Justiça e Paz. Um grande abraço a todas e todos que nos acompanharam até aqui. Um especial, professor José Geraldo, obrigada por estar conosco, viu? Sim, Um grande satisfação. abraço. Um grande abraço.